Muito bem, vamos continuar na nossa reflexão, depois de estudar um pouco mais aí sobre a igreja primitiva e ver alguns aspectos interessantes, né, que tem a ver com a expansão do evangelho na época do apóstolo Paulo, no primeiro século. A gente tem muito aí a aprender e agora vamos voltar a nossa atenção naquilo que podemos, assim, chamar da igreja do futuro, né? Quais são os elementos que são pertinentes e que a gente precisa considerar, né? Pensando até mesmo aqui, né, hoje aí com os 99 anos da PIB de Realengo, né, como é que a gente pode crescer, fazer diferença e ter impacto no reino de Deus, aí, entendendo essa realidade tão importante e significativa. Então, vamos manter o nosso foco de atenção, lembrando que depois, né, será também possível aí enviar algumas perguntas depois dessa nossa segunda palestra, né, para a gente poder interagir de maneira aí a poder aproveitar mais adequadamente, né, tudo aquilo que estamos aí aprendendo ou estudando nesse momento especial aí da nossa conferência, do nosso congresso, né? Vamos então ter a oportunidade de crescer aí um pouco mais no assunto. Então, eu queria começar pensando, né, lembrando que é muito importante, em primeiro lugar, a gente entender bem o que a gente entende como igreja, né? O que é propriamente, né? O que a gente deve compreender da realidade do que se entende por igreja, para que nós venhamos aí a ter o foco bem alinhado, né, com aquilo que nós encontramos nas escrituras, para, de fato, irmos na direção certa, né? Então, eu chamaria a atenção aí de todos, né, para prestar atenção aí no nosso slide agora, né, para ver aí o que nós temos no contexto da proposta do Evangelho. Somos chamados a ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que o Senhor ordenou, né? E ele confirma que estará sempre conosco, né, até o fim dos tempos, e nós temos então essa proposta. Então, para pensar na caminhada de como é que a gente vai ser igreja, o que a gente deve realmente fazer, para que lado a gente deve prosseguir na nossa jornada, é bem importante trabalhar com o que a gente chama do paradigma da encarnação, né? Quer dizer, quando a gente fala em ser igreja, em fazer missão, a gente não está falando simplesmente de um determinado ministério da igreja, ou num certo departamento que tem aí a sua função que deve funcionar assim, desse ou daquele jeito. Não. O foco tem a ver com uma visão assim, teológica, né, que vem das Escrituras, que é o paradigma da encarnação, entendendo, né, que o objetivo da igreja é o cumprimento da missão, e entendendo que essa missão tem fundamento naquilo que o próprio Deus fez, e da maneira como nós vemos o que acontece com Jesus. A gente está agora em dezembro, todo mundo vai em breve se lembrar do Natal, da encarnação, de tudo isso, né? Vamos ver a proposta, né, que Jesus apresenta em João 20, 21. Ele vai dizer novamente, Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, eles são enviados, eles entram nesse paradigma missiológico a partir daquilo que nós vemos na missão do próprio Jesus, assim como ele foi enviado. Ele também está enviando, então, o paradigma que coordena a missão, que nos leva ao objetivo da igreja, é o paradigma da encarnação. E aí vale a pena lembrar de uma palavra importante dita por um dos estudiosos da igreja contemporânea, que
contribuiu muito para a nossa realidade de entendimento da nossa caminhada, que foi o John Stott, né, um estudioso britânico, que teve um papel importante aí no chamado Comitê de Lausanne, né? Ele diz uma coisa que faz muito sentido, que a missão da igreja resulta da própria missão de Deus, e nela tem que modelar-se. Então, para entender a natureza da missão da igreja, temos que entender também a natureza da missão do Filho. Então, nesse sentido, se usa, né, uma expressão muito interessante e valiosa, que a gente considera que é a chamada a missio Dei, né, a missão de Deus. Né, Deus está em missão a partir da sua própria natureza, a partir do seu próprio movimento de alteridade, né, de ir na direção da sua criação com poder e amor, e por isso, a partir desse paradigma do que Deus é, que se define a missão de Deus, se define a redenção, a encarnação, o que acontece na vida e ministério de Jesus e, consequentemente, com o corpo de Cristo, que tem a ver com a missão da igreja. E aí é interessante a gente observar alguns aspectos de ordem prática, né, que atinge a gente hoje. Isso quer dizer o seguinte: se a igreja quer se preparar para o futuro, ela precisa estar centrada naquilo que é fundamental no Evangelho para poder caminhar, passando pelos momentos de mudança e transição que nós temos na nossa sociedade, seja uma transição cultural, seja uma transição social, seja uma transição de outra forma que precisa ser entendida. E aqui nós temos algumas coisas que seriam muito valiosas para entendermos. Primeiro conceito importante que a gente vai observar, que não está tão claro para muita gente, que as pessoas às vezes acham que o mundo da igreja é uma realidade, o que está fora das quatro paredes é algo que não tem qualquer relação com o Deus criador e sustentador do universo. A Bíblia vai dar uma base para a gente chama de graça comum. O que é a graça comum? É aquilo que Deus concede pelo seu poder, pela sua bondade e misericórdia, a todas as pessoas, para que eles desfrutem disso e, de alguma maneira, sejam atingidos por esse favor e revelação da parte de Deus. Então, por exemplo, a chuva que cai, cai sobre os bons e os maus, não cai chuva só, né, no terreno ou no sítio, na propriedade de quem é cristão ou consagrado, né? Vale muito lembrar do famoso livro Fator Melquisedeque, que ajuda a entender essa realidade da graça comum, que é uma realidade que vai mostrar para a gente que no ambiente, né, das bênçãos que atinge a criação, essa graça comum se manifesta na inteligência, na capacidade do ser humano, quer dizer, a graça comum impede que o ser humano seja completamente maligno e que entre no processo de autodestruição total. E muita gente que não tem qualquer conhecimento da salvação tem bênção de Deus no sentido artístico, intelectual, né? E essas coisas são importantes quando a gente pensa em como é que a igreja vai se organizar e se definir num determinado ambiente social, porque ela precisa ter pontes e conexões na apresentação do Evangelho. É muito valioso, como a gente já mencionou, e retomando um pouquinho aqui, a abordagem do apóstolo Paulo. A gente vê que Paulo tem o que a gente chama de uma abordagem diversificada. Paulo é extraordinário, porque ele é um judeu de profunda formação na lei, né, de instrução farisaica. Ao mesmo tempo, ele teve uma excelente educação grega, ele conhece esse mundo helenizado, né, com a sua sofisticação cultural, e ele também é cidadão romano, conhece a realidade, as leis, o mundo romano. E aí é interessante que você vê que Paulo, né, ele muda de estratégia, de postura, de atitude, dependendo do ambiente onde ele se encontra. E Paulo, por exemplo, como a gente mencionou, vai ter uma atitude totalmente diferente
quando ele está em Atenas, né? Você vê que Paulo pregando em Atenas, aos deus desconhecidos, falando com pagãos gregos, citando poetas deles, conversando com filósofos estoicos e epicureus. Então você vê que Paulo entende essa realidade da contextualização. Quando a gente percebe isso, né, o cenário da graça comum, a maneira como Paulo trabalha, o que ele faz em Atenas, a gente vai ver muito bem que a encarnação, quer dizer, essa questão de Deus se tornar homem, né, a aproximação humilde na direção da nossa realidade, ela é teologicamente o que a gente chama de paradigma da contextualização. Ela é a referência. Por que é tão importante falar de uma maneira que a pessoa que não tem qualquer relação com a minha realidade entenda? E nesse processo, a gente precisa entender, né? Que nós somos. Nós somos pessoas de tradição evangélica, de tradição batista, que tem uma influência histórica de outras épocas, que tem influência de um ambiente, por exemplo, norte-americano, ou inglês, ou até mesmo alemão, o ambiente europeu, né? E muitas coisas que formaram aquilo que nós somos, que são a nossa cultura, por exemplo, brasileira, a nossa cultura evangélica até batista, elas não são a essência do evangelho. Então é muito importante a gente fazer essa separação, né? Eu estava me lembrando de uma história interessante de um grupo de missionários coreanos, né, que foram fazer um trabalho de evangelização no interior do Paraguai. Depois de um tempo, os paraguaios que começaram a frequentar a igreja estavam vestindo roupa coreana, estavam cantando música em coreano, então eles aprenderam bastante cultura coreana. Mas a cultura coreana é a cultura coreana, não é o evangelho. Então a gente tem que aprender a entender, né, o que é fundamental e essencial e aquilo que é secundário. Por quê? Porque além da nossa cultura não ser absoluta, ela mesmo vai mudando. Então se a gente se apega a uma postura e de uma certa maneira não consegue reavaliá-la, né, e repaginá-la, aí a gente perde a conexão, a gente não consegue ser a igreja do futuro. E, portanto, esse processo de contextualização, de adaptação da verdade de Deus, aquilo que é essencial no Evangelho, para a proclamação daquilo que precisa ser anunciado, isso deve ser visto como um ato de amor e de alteridade, né, para beneficiar aquilo que precisa ser beneficiado. E aí vamos ver, né, como essa questão é importante, né, as mudanças, né, sempre existe uma tensão entre essa contextualização, né, e quando é que a gente rompe com a cultura e quando é que a gente trabalha para mudar a cultura, né? Historicamente, aqueles que estudam muito o assunto, né, eles focalizam muito essa questão de como é que essas coisas devem acontecer. Então veja aí, né, que tem desde da atitude em que o cristão se posiciona contra a cultura, né? O cristão é visto como alguém que faz parte da realidade da cultura. O cristão, às vezes, é percebido como alguém que está acima da cultura. Né? O cristão e a cultura entram numa relação de paradoxo, ou o cristão como agente transformador. Todos esses aspectos estão presentes nessa conexão, né? E a gente precisa ver, à medida que o nosso mundo, a nossa sociedade muda, algumas dessas mudanças são mudanças, digamos, neutras, né? Antigamente a gente usava telefone sem fio, né, o tempo todo, né? Depois isso passou a ser mudado para um uso de um celular predominante. Hoje nós temos os smartphones, então tem mudanças na cultura que elas não interferem no conteúdo do evangelho. Tem mudanças que podem ser favoráveis ao evangelho em muitos aspectos, né? Hoje, por exemplo, tem uma cultura de questionamento da tirania, da ditadura, da postura de poderio absoluto. Pouca gente do mundo diz assim, nós precisamos de um cara que mande em todo mundo, né? Pelo contrário, né? Todo regime muito tirano e que põe em xeque a democracia, de modo geral, é questionado, né? Então, nesse sentido, a cultura caminhou de uma certa forma, de maneira
favorável, né? Agora, por outro lado, em outros momentos, em questões como a maneira de constituir família, a questão do aborto, outros elementos, a gente vê a cultura caminhando numa relação de choque com a proposta cristã de realidade. Então, é uma coisa que a gente precisa considerar. E para entender isso e construir uma igreja na direção do futuro, hoje, por exemplo, a gente vive num mundo em que, no fundo, as pessoas estão incluídas dentro de três cosmovisões fundamentais, básicas, né? Você tem, por exemplo, um grupo de pessoas, aquele pessoal, né, que acha que botar a vassoura atrás da porta faz a visita ir embora, né? Que bota lá a galinha no cruzamento lá para tentar atingir a vida de alguém, né? Essa pessoa mais místico aí, né? A realidade animista, que acha que tudo se explica de maneira mística. Na realidade brasileira, tem muita gente que ainda acha, né, que quando alguma coisa dá errado é porque tem algum negócio estranho enterrado no quintal da casa dele, né? Outros, num mundo mais crítico e cético, tem uma visão secularista, que diz que só existe a realidade material física, não tem nada espiritual, nada. Então é o mundo dos ateus e dos agnósticos, que tem crescido muito entre a população mais jovem, dependendo do ambiente onde a pessoa tem essa influência. E a outra ideia, que é a visão teísta, é de que existe um Deus, esse Deus é alguém, é uma pessoa, a realidade final é pessoal, então a gente vai ver as pessoas incluídas numa ou na outra posição. Quando a gente anuncia o evangelho e trabalha para a construção de uma igreja que venha fazer diferença no mundo, nós estamos aqui trabalhando, né, com uma ideia fundamental de mudança que pretende transformar a cultura. A cultura greco-romana, pagã, do primeiro século, com o impacto do cristianismo primitivo, ela foi atingida. Ela sofreu muita transformação, ela passou por uma influência positiva, isso deu origem à civilização ocidental de base judaico-cristã, né? Então, qual que é o caminho? Para onde a igreja deve caminhar na construção do futuro? Ela deve trabalhar para alcançar pessoas, para termos gente arrependida, com vidas regeneradas, né? E essas pessoas, nós devemos ter um enfoque de fazer uma construção na direção de ter o que a gente chama de culturas reformadas, né? Reformadas no sentido da reforma protestante com foco na Bíblia e na mensagem do Evangelho. E aí você tem sociedades reconstruídas. Eu tive a oportunidade de ver uma tribo indígena no interior do Paraguai, por exemplo, em que foram alcançados pelo Evangelho, a tribo toda se converteu, você vê ali uma sociedade reconstruída de maneira muito bonita, né? Então, o que que você tem? Você tem, então, uma mudança que tem a ver com o Evangelho chegando, mudando a mentalidade e tendo povos discipulados, e esse caminho envolve a mudança de crenças, de valores e de comportamento. Então, esse enfoque é importante. Por que que isso é tão valioso? Porque se a igreja não entender a missão, não entender a sua proposta, não entender a contextualização, não entender o seu impacto de mudança, ela não tem futuro, ela não caminha para lugar nenhum. Uma igreja que só cultua o passado, uma igreja que só reforça o que ela é hoje, e que tem essa cultura de conservação, ela não está indo para direção nenhuma, e isso é um caminho diferente da proposta que o Evangelho nos apresenta. Então, diante disso, é importante a gente avaliar essa realidade, como é que ela deve ser encarada. Muito importante a gente ter uma visão completa da realidade. Essa transformação da cultura envolve o entendimento de quem é o ser humano, né? Olha que coisa importante, né? O ser humano, o Paul Hibbert, um bom estudioso de antropologia, inclusive antropologia aplicada aos, ao projeto missionário do povo de Deus, né? Ele vai mostrar muito isso, que o ser humano tem que ser visto na sua perspectiva mais integral, né? Integralizada aqui. Ou seja, ao mesmo tempo, o ser humano ele é físico e espiritual, né? Ele tem aspectos
que envolve o biológico, o cultural, o social e o psicológico, está tudo interagindo. Isso é importante porque a gente tem, às vezes, uma visão que quando a gente está praticando a missão, ensinando o evangelho, a gente está só falando para a alma do indivíduo, né? A gente está só tentando ajudá-lo a entender uma questão que a gente chamaria de meramente espiritual, mas o poder de redenção do evangelho atinge a vida da pessoa de maneira completa, né? Essa que é a ideia que nós vamos encontrar nas escrituras. E aí, que desafios nós temos para caminhar para frente diante do nosso passado? Um desafio grande. A nossa formação, né, do nosso querido Brasil, né, isso envolve o Rio de Janeiro, o Sudeste, envolve o Brasil como um todo. A gente tem a nossa influência da Europa colonial. O Brasil é um desdobramento da colonização portuguesa, né? Nós temos uma cultura que tem que a gente pode chamar de uma tradição ibérica muito influenciada pela visão católico-romana da realidade, né? Então, o que veio para a gente? Sem a gente pensar ou ter consciência, chegou o que a gente chama de um platonismo, que veio por essa tradição ibérica, né, que muita gente, apesar de ser evangélico, de ser batista, e de ter uma tradição, às vezes, muito nítida nessa história, ainda tem uma visão que é influenciada por esse jeito, vamos dizer, marcado pela influência católica, platônica, ibérica, que marca a nossa história, né? Então a pessoa acha que o que é importante é o espírito, é a alma, e ele não pensa nos desdobramentos do evangelho fora disso, né? Por isso, muitos evangélicos, por exemplo, né, num país como o Brasil, que tem tanta gente que se define como evangélico, nós temos pouco impacto, às vezes, positivo na política, nas artes, na literatura, na economia, e tem pouca transformação cultural e social da realidade, porque isso não parece importante, esse desdobramento não é percebido, né? Muita gente acha que o que vale é só aquilo que as pessoas vão chamar, digamos assim, da parte espiritual. Entendendo um pouco mais, a gente pode ver aí, né, qual é o jeito platônico de pensar. O Platão era um filósofo grego, né, muito famoso, que fez a famosa alegoria da caverna, onde ele dizia que nós somos como gente prisioneira numa caverna que vê apenas as sombras da realidade dos objetos reais que estão lá fora. E da mesma forma, né, o que a gente enxerga aqui são coisas que não têm relação com a realidade propriamente dita. O mundo que importa é o mundo espiritual, é o mundo lá de fora, né? E esse elemento marca bastante, né, o jeito de pensar de tantas pessoas que acham que realmente só importa o espírito e nada mais. Então, esse tipo de pensamento trouxe para a gente o que a gente pode chamar do que a gente chama de um dualismo, né, que envolve o nosso passado. Se a gente não entende isso, a gente não constrói o futuro. E esse dualismo faz o quê? Uma separação total e completa entre Deus e o mundo, Deus e o cosmos, né? De modo que o que envolve a parte espiritual está lá e o mundo material aqui. Então é um negócio que confunde a cabeça das pessoas, né? O que a gente tem de grande mudança, diferença, de outro tipo de proposta, né? Você tem uma visão no mundo que a gente pode chamar de gnóstico evangélico, onde Deus está ligado com o sagrado e o que é secular não vale nada, né? É muito difícil no mundo cada vez mais influenciado pelo secularismo e pela descrença alguém ter impacto e ir adiante se ele não tiver condições de entender o que tipo de mundo é esse que a gente está enfrentando. A visão bíblica é a visão chamada teísta bíblica.
E essa visão vai mostrar para a gente que Deus é um Deus transcendente, superior à criação, mas também ele está ligado a ela, né? A criação ela aponta para Deus, e ela faz toda diferença nesse processo, porque essa visão estabelece a nossa ligação, nossa relação com o mundo à nossa volta, né? E isso é diferente de uma posição assim que a gente pode chamar de gnosticismo evangélico. Olha que coisa interessante, como isso é valioso para a gente compreender a direção da nossa caminhada. Olha o que acontece quando a gente não entende isso direito. As pessoas podem caminhar nessa direção entendendo indevidamente a realidade para funcionar dessa maneira, né? O que é que a gente tem? Quem tem uma visão meio que gnóstica, platônica, faz uma separação, achando que para alguém estar bem com Deus tem que pensar nas coisas espirituais. No mundo da graça, o que vale é o domingo, e nesse ambiente valem a fé, a teologia, a ética, missões, vida devocional e o evangelho. Quando ele sai desse ambiente, parece que Deus foi embora. Né? Então, o que você tem? Né? Um ambiente de dias de semana, onde nós temos um ambiente menos importante, mais baixo, é o mundo da natureza, o mundo físico, e a pessoa não vê nenhuma ligação, né? Razão, ciência, negócio, economia, política, arte, música, ministério físico, pão, tudo isso fica separado e afastado. Por exemplo, imagina só se na vida eterna, na ressurreição, a gente tiver que continuar o aprendizado que a gente começou aqui. Imagina se lá na vida eterna a gente tiver que estudar um pouquinho mais de ciência e de economia. Ninguém imagina que na vida eterna tem economia, né? A gente vai ficar flutuando como espíritos em nuvenzinhas. Será que é isso mesmo? A Bíblia não dá essa ideia, né? E aí o que a gente tem, então, é uma visão que impede que o evangelho seja sal e luz e transforme a vida da sociedade, porque ele está só no andar de cima, numa visão equivocada. Igreja preparada para o futuro precisa entender essa realidade e ver que ela é extremamente importante e significativa, né? Ela é muito valiosa e a gente tem que considerar isso de maneira bastante importante. Então, vamos prosseguir um pouquinho mais e agora vamos ver, né, outro elemento fundamental que envolve agora outro desafio histórico que marca, né, aí a nossa experiência e que nos influencia. O desafio da influência que veio sobre nós da África e da própria América. Então, o Brasil, a gente sabe, essa miscelânea de povos, né? A gente teve a presença portuguesa no início, teve uma presença de imigração de diversos lugares do mundo, mas com uma presença significativa dos africanos e indígenas que marcam aí a identidade histórica do Brasil. E das diversas culturas que chegaram aqui, é interessante que uma das muito significativas foi a cultura Yorubá, né, que vem da África Ocidental e tem uma certa predominância em países como a Nigéria, né, também Gana e outros, né, e essa perspectiva e a visão do mundo dos indígenas, com misticismo peculiar, ritualismo, arte, tradição oral, né, uma relação de integração ou ruptura entre o chamado mundo humano e o divino e da própria natureza, molda grande parte da visão de mundo e às vezes, veja, inconsciente, a pessoa nem pensa, ele age desse jeito, de muita gente da realidade da população brasileira e que nem está no contexto da modernidade. Olha que coisa interessante. Se a gente tem uma visão europeia, né, de influência grega que chegou até nós pela colonização portuguesa, a gente tem uma visão muito parecida, isso que é curioso, da matriz africana. Então, na cultura iorubá, por exemplo, né, que marca boa parte dessa influência de percepção da realidade, você tem dois mundos.
o mundo espiritual é o Orum, e o mundo material é o Aie. Né? Lá em cima, na divisão superior, está o mundo espiritual e estrutural, onde estão o mental e o emocional. Embaixo está o etérico e o físico, onde estão o elétrico e o magnético na dimensão material. Então é curioso que essa divisão, né, com esse predomínio do dito espiritual, na sua separação, são base, né, de uma visão dualista, de certa forma mística, que marcam a realidade brasileira na sua formação, né? Aqui você tem um quadro que dá uma ideia, né? Muito parecida com o que se desenvolveu no gnosticismo, no contexto grego também, né? Está lá Deus, a divindade absoluta, né? E aí você tem, né, os ditos orixás, né? Desde os mais elevados, os menos elevados, né? Aí caminhando, né, pela maneira como existe uma hierarquia espiritual do universo, um jeito parecido de pensar e que representa um desafio quando a gente pega essas concepções e coloca na relação de sintonia com o Evangelho e vê os seus pontos de conflito, de distanciamento, de necessidade de realinhamento e suas pontes para contextualização e ensino da palavra do Evangelho. É interessante a gente ver isso, por quê? Porque se a gente não entende, né, a nossa história, a nossa identidade, a gente não consegue construir para o futuro. Né? E olha que coisa interessante, né? A gente tem essa herança ibérica, essa herança, vamos dizer, afro-ameríndia, e essa nova herança mais recente chamada secular, né, que vem, vamos dizer, do ambiente mais do Atlântico Norte, né, Europa e América do Norte, e que vai falar, né, desse mundo que começa com a modernidade e a autonomia da razão, trazem para a gente uma nova realidade nesse mundo chamado mundo ocidental, né? Aí nós temos o racionalismo francês, o empirismo inglês, o iluminismo alemão, né, que vão trazer um grande impacto sobre a visão que é chamada cosmovisão judaico-cristã da história, né? O que acontece? Se no mundo dualista a gente coloca, vamos dizer, o físico, o natural, o concreto num segundo plano, achando que só vale o espiritual, no mundo secular, ao contrário. A questão do mundo tem a ver com Deus, com o espiritual, não sei, não quero saber, não penso nisso. Eu sou uma pessoa totalmente materialista. Só existe a realidade da natureza e sobre isso lá em cima eu não quero nem pensar. E aí você vai ver que coisa interessante, né? Esse jeito moderno de pensar, né? Você tem uma zona aí de separação, né? Tudo aquilo que envolve fé, verdade, outros problemas, milagres, sagrado, está no ambiente lá em cima, que tem a ver com esse mundo dos céus onde eu não toco. E aqui, no mundo natural, tem experiência, verdade realmente concreta dessa ordem natural, e isso marca o jeito de ser da nossa sociedade. E aí, como é que a gente pensa e organiza a igreja na direção do futuro? Essa igreja que aprende diante disso. A igreja está diante desses impactos, né, e aqui principalmente, aí, talvez mais recente do secularismo, ela tem o seguinte desafio diante desses impactos culturais. Muita gente, né, quando recebe essa influência de fora, entra naquilo que a gente pode chamar de processo de acomodação. A igreja não reage. Grande parte do que a gente chama de protestantismo liberal, ele simplesmente engole e aceita o liberalismo do jeito que chega e se sujeita a essa visão secular. No grande parte do evangelicalismo existe uma reação de ruptura, né, às vezes até de ruptura completa de grupos mais fundamentalistas que rompem completamente, né? E a gente precisa buscar uma compreensão e uma postura adequada com isso. Então, por exemplo, algumas das influências que marcaram a nossa realidade estão presentes hoje.
E aqui a gente não está dizendo que todo pensamento social é ruim, a gente não está dizendo que a gente não deve se inspirar na intenção, né, de ajudar os necessitados, a gente não está defendendo uma posição A ou B, a ideia não é essa, a ideia é que a religião vista como um elemento favorável e positivo, a partir do pensamento de Marx, que tentou construir uma filosofia política, ela é vista de maneira muito negativa. E isso marca, né, grande parte da influência que o pensamento de Marx teve aí, especialmente, né, desde o século XIX para cá. Ele dizia que a religião é o suspiro da criatura aflita, o estado de ânimo de um mundo sem coração, porque é o espírito da situação sem espírito, a religião é o ópio do povo. Né? Então, a visão mais negativa possível aparece aí. Um pensador neomarxista vai mais longe, Antônio Gramsci, e ele diz que o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos, e um regime fundado em crenças e valores da Cristo não pode ser derrubado até que as suas raízes sejam cortadas. Né? É importante a gente ver isso, porque existe realmente uma vontade decisiva de fazer com que as igrejas não tenham futuro por parte de pessoas que veem a religião como algo negativo. Né? Entre as diversas influências, essas são as significativas e precisam ser consideradas. Nesse mundo em que a gente caminha, o que, que acontece? Além desse elemento que a gente tem na nossa história, na nossa formação variada e a influência secular mais recente, o que chega para nós mais recentemente é o que a gente chama do desafio do mundo pós-moderno. Quer dizer, depois do ser humano confiar demais na razão, agora chega um movimento que rejeita esses valores muito racionais que começam na modernidade. Esses princípios que se achavam universais, que tiveram muito impacto desde a época do iluminismo, agora são colocados em xeque e a gente tem o que a gente chama de uma cultura de desconstrução. Ou seja, tudo é um questionamento. Então, o que, que acontece? Por que, que é tão importante? Porque boa parte das igrejas se organizaram num mundo onde a realidade da modernidade estava presente. Agora virou a página e o mundo é chamado mundo pós-moderno. E esse mundo pós-moderno ele tem outros caminhos de entendimento da vida. Então, uma igreja que caminha para o futuro, ela tem que entender essa realidade pós-moderna. O mundo moderno, ele acreditava na realidade natural, era naturalista, acreditava que o ser humano seria capaz de desenvolver o seu próprio caminho de maneira positiva e produtiva, acreditava na razão humana, no método científico, defendia a certeza objetiva que tinha que ser comprovada, inclusive cientificamente, acreditava num progresso indefinido, achava que o indivíduo seria mestre da sua própria vida a partir da sua capacidade racional, criticou toda a tradição anterior e achava que os mecanismos naturais eram tão poderosos que marcavam, vamos dizer assim, o determinismo sobre a realidade humana. O mundo pós-moderno rompeu com tudo isso. É um mundo que passou a ser mais místico, então agora ele se tornou mais sobrenaturalista, apesar da secularização. Ele caminhou na direção de um desespero humanista, porque não tem, né, nenhum tipo de esperança de que as coisas vão ficar melhores. Um mundo místico e irracional, no sentido em que a razão não responde mais o que a gente queria. O conhecimento não nos levará a um mundo melhor, pelo contrário, ele é certo ou mal. A verdade é relativa, ninguém pode ter certeza de nada, cada um tem a sua própria verdade. Não haverá progresso indefinido. A verdade é definida pelos grupos, os grupos definem, na verdade, hoje até mesmo pela mídia. Né? Uma coisa se torna aceitável não porque tem argumento, é razoável, simplesmente porque o grupo X decidiu que isso é assim. Valoriza muito, né, o significado particular e existencial e, ainda que não vá ser coerente, vai dizer que todas as tradições, todas as religiões, todas as ideias, todas as culturas são igualmente boas e a gente não pode discutir de uma maneira a tentar provar que ninguém está correto. Então, olha que coisa impressionante. Aqui você tem
um diagrama, desculpa porque ele está em inglês, que mostra a mudança de uma era moderna para uma era pós-moderna, pós-cristã em boa parte do mundo. O que aconteceu? Nessa era moderna, você saiu de um ambiente que a gente pode chamar de monoteísta racional, que explicava as verdades da religião de maneira sistemática e acreditava que o indivíduo podia ter acesso à verdade. O mundo pós-cristão não pensa mais assim, ele está muito ligado em histórias, numa narrativa mística. Ele quer experiência, ele acredita numa realidade pluralista, ele está ligado com o mundo fluido, global e naquilo que é chamado de preferência tribal. Quando vocês ouvem falar, por exemplo, daquele filme e livro A Cabana, ele fez um sucesso enorme. Ele estava discutindo o problema do mal e a doutrina da Trindade, mas ele fez isso com uma história bem contada, uma narrativa, ainda que a sua teologia não seja uma teologia bem evangélica, mas ele conseguiu mexer num tema por causa da maneira como ele fez isso, adequado para esse mundo pós-moderno, pós-cristão. Então, isso traz para a gente um desafio ministerial muito grande. E a pergunta é: como é que a gente vai poder caminhar ministerialmente como igreja, né? E aí nós temos que pensar sobre a questão da contextualização, né? A encarnação, nossa diretriz, que ela é missiológica, né? E como é que a gente faz isso no mundo de hoje? Para fazer isso, temos que pensar que tipo de igreja nós somos, e que tipo de igreja nós queremos ser. E com a nossa herança do passado, com as influências do presente, nós temos alguns tipos de igreja que vocês vão poder ver aí nesse quadro e que nos ajudam a entender como é que a gente deve lidar com isso. Por exemplo, tradicionalmente, muitas igrejas são vistas, né, como o que a gente pode chamar de uma igreja hospital. Uma igreja hospital, ela basicamente segue a sua tradição denominacional. Qual é o perfil do pastor de uma igreja que se classifica como igreja hospital? O pastor é um capelão, está ali para ajudar as pessoas. Os membros se apresentam não como discípulos que querem mudar o mundo, eles são pacientes necessitados. Eles querem ajuda e que o pastor vai lá assistir o jogo do time com eles. O papel do pastor é principalmente consolar os membros que estão no momento difícil. E a expectativa que se tem, principalmente, é que o pastor pratique visitação. Então, uma igreja, quando ela é só hospital, ela tem esse perfil. Dificilmente ela vai muito longe. Saindo da igreja hospital, a influência do mundo secular trouxe para a gente o que a gente chama de igreja empresa. A igreja empresa, que é muito facilmente percebida em certos contextos neopentecostais, ela tem como fundamento a sociedade consumista. O pastor não é exatamente um teólogo, um pastor, ele é um CEO, ele é um gestor, um administrador. Os membros são vistos como clientes que precisam ser satisfeitos para alcançar o objetivo dele, e o pastor tem um papel de causar impacto emocional, social, mexer com a emoção das pessoas para atingir o objetivo. O que se espera dele? Não é que ele faça visitação, nem que ele console ninguém, que ele faça grandes reuniões e eventos, para de fato mobilizar as pessoas na direção que se espera. Muitas igrejas, até pelo cenário mais recente do Brasil e do mundo, viraram igrejas de perfil político. E aí a visão partidária é que domina, seja de esquerda ou seja de direita, e o pastor, na verdade, adquire um perfil de político de massas. Os membros são ativistas, políticos de um tipo ou de outro. Conheço igreja muito voltada para isso. O pastor tem o propósito de mobilizar membros para as causas escolhidas e a expectativa é a articulação política. Há, de fato, lugares onde o palanque engoliu o púlpito, e a coisa foi nessa direção. Uma igreja neotestamentária é o que a gente chama de uma igreja missional. Por quê? Porque a missão está ligada com a natureza da igreja. Quem que é o pastor? Não é só um visitador, não é só um administrador ou um construtor de prédio, ele é um mentor mestre.
alguém que dá a diretriz, que ensina por qual caminho seguir. No Novo Testamento, o pastor é chamado de pastor mestre. Quem são os membros? Não são só afiliados, não são só gente que quer ajuda, são discípulos, são seguidores, são gente que estão indo atrás da proposta. Qual é o papel predominante, fundamental do pastor? Ensinar, equipar e treinar. É ensinar, é discipular, mostrar o caminho, trazer maneiras de como essa igreja pode caminhar na direção correta. E a expectativa é ensino para capacitação, porque ela está comprometida com a execução da missão. E entendendo isso um pouquinho mais diretamente, a gente vai ver a sequência dessa compreensão. Quando você pensa na igreja hospital, como é que ela vê, por exemplo, a cultura, a perspectiva da cultura? Tudo que ela vê aqui fora da igreja é do mundo, não serve, é o inimigo da fé. Olha, esse filme, esse jogo, essa música, tudo é do mal, então ela tem uma postura de afastamento completo. Estilo musical, só música antiga. Cantor cristão para trás, século XIX, daí a gente não passa. Ela é extremamente tradicionalista. Qual que é o alvo final? É que todos estejam bem. Somos um pequeno povo muito feliz, está tudo ótimo. Eu vi muitas igrejas assim na América do Norte fecharem depois que a geração mais antiga faleceu e não conseguiu ir adiante. E a palavra-chave é a gente manter como está, a gente quer manutenção. A igreja empresa, ela pensa de maneira muito diferente. Ela tem a cultura estudada para permitir a estratégia e ações dela. Como é que ela vai fazer a estratégia de funcionamento? Tem um trabalho de marketing bem pensado. A música é música gospel. Às vezes não tem compromisso com letra ou com teologia e tal, mas o negócio dá energia. O alvo final é números. Se isso tem qualidade, não sei. Mas os números são importantes. E o que importa, né, já que é uma igreja voltada para o cliente, é a satisfação. A pessoa saiu feliz com o que ela recebeu, ela não corrigiu sua vida, não mudou sua visão, não se arrependeu dos seus erros, mas ela está contente. Bom, a gente toca a ficha. Na igreja política, a ideia é uma ação mobilizadora, né? Dominados, dominantes, o grupo que está do meu lado contra o grupo que está outro. Eu preciso aí ter um estilo musical mais popular e mobilizador para encantar a turma. Ou ao final é a ação política, a palavra-chave, veja só, é engajamento, que é típico, né, para esse tipo de coisa. E a igreja missional é uma outra realidade, né? Ela está tendo a cultura confrontada, quando a cultura bate de frente com os princípios bíblicos. Ela questiona, né? Ela bate de frente quando a cultura fere as escrituras, a verdade, e, ao mesmo tempo, ela tem, como Paulo, a ponte para a contextualização. Como é que a gente transmite a verdade nesse contexto? E o estilo musical tem que ser contextualizado. Não vou falar do evangelho no século XXI com música do século XVII. As pessoas não vão ter essa sintonia. Então, ela tem que ter uma contextualização. O alvo final não é bem-estar, nem números, mas é maturidade, é o crescimento de qualidade desses que foram treinados e ensinados. E a palavra-chave é missão. Então, aí a gente vê, né, como isso é significativo, como isso é importante e ajuda a gente a entender. E aí, voltando agora, a gente tem que lembrar que nós somos seguidores de Jesus. E Jesus trabalhou na direção de construir um discipulado. Então, como é que a igreja tem futuro? Preste atenção, o futuro da igreja está ligado com a qualidade da fé cristã que a gente transmite como legado para as pessoas que estão sendo ministradas por nós. E não adianta você pulverizar uma massa de pessoas que, vamos dizer, nominalmente adere à fé cristã, mas não tem mudança de crença, mudança de comportamento e mudança de visão. Se isso não acontece, não tem sentido. Então, a gente não pode abrir mão daquilo que é fundamental, essencial, que vem lá da igreja primitiva para construir o evangelho.
Claro que a forma é secundária. Como é que Paulo fazia? Paulo falava na sinagoga, fora da sinagoga. Jesus falava no barco, no caminho, no templo, na sinagoga. Paulo falava para gregos, falava para judeus. Sempre houve uma facilidade. A igreja não precisou de templo para crescer, ela funcionou nas casas. A igreja fez grande parte do seu trabalho à distância, sem estar no presencial, e ela foi muito bem sucedida no seu crescimento e na missão. O que a gente vê na atitude de Jesus? Jesus presta atenção nos discípulos. O foco da vida de Jesus é concentrar em certas pessoas. Ele não gastou o seu tempo principal com um monte de gente. Ele atendeu um monte de gente, curou, pregou, atendeu a multidão, mas ele era o que eu chamo de heart hunter, né? Lembra lá do Natanael, né? Como é que o senhor sabe, né? Aqui está um israelita que não tem má intenção, né? E como é que o senhor sabe? Eu vi você quando estava meditando debaixo da figueira. Então Jesus vai lá e atinge, ele tem um grupo de 12 e trabalha na vida deles. Ele exige renúncia, isso é muito importante. O mundo pós-moderno pode, talvez, influenciar a gente. Uma igreja do futuro tem que ser uma igreja que negocia tudo, que faz tudo do jeito que as pessoas querem, que abre mão da verdade, que entra no esquema de repetir a cultura do mundo sem Deus. Não, Jesus não exige que você ajude a igreja de vez em quando, ele exige a sua vida. Quem renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então, essa questão não se abre mão. A igreja que não renuncia não terá futuro, porque ela descola da proposta de Jesus. E qual é o nosso objetivo? Não é ser mais inteligente, não é ser mais capaz, não é ser mais produtivo. O nosso objetivo é ser como Jesus. Esse é o alvo da vida. Essa é a proposta. É isso que significa ser discípulo. Discípulo não é um aluno que aprende aulas de matemática, é alguém que se espelha e se inspira e segue os passos de alguém. E esse discípulo que faz isso também é servo e amigo. Essa mentalidade é muito significativa, né? Muito triste ver que em muitos ambientes religiosos as pessoas não têm essa visão que a gente é chamado ao serviço. As pessoas muitas vezes buscam protagonismo, buscam outros elementos e acabam confundindo as coisas, porque o foco é fazer a missão na direção da implantação do reino que chegou. E esse reino é importante, a gente tem que implantar, ser sal e luz. Não é a glória nem ideias abstratas que estão em vista, né? Mas é o reino de Deus, né? Jesus é importante quando ele trabalha, né, de uma maneira que a gente tem que fazer diferença. O mundo precisa entender que tudo que Deus apresenta na sua palavra tem o objetivo de ser bênção para as pessoas que atentam para as instruções divinas. Por isso, a relação entre a lei e o ser humano é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em igreja, tem igreja que está tão interessada na sua tradição, no seu ponto de partida, na sua referência, que ela não enxerga mais as pessoas, igual o que aconteceu com os religiosos na época de Jesus. E aí, quando a pessoa vê, né, aliás, o sábado foi feito por causa do homem ou o homem foi feito por causa do sábado? A gente não readquire esse enfoque, né, que vem da palavra de Deus e se perde no uso indevido da tradição, a gente não sabe o que é o mais importante que Jesus veio dizer, que a gente tem que aprender a amar a Deus e ao próximo, que isso era a essência do Evangelho. Então, o elemento fundamental, essencial, necessário, absolutamente significativo, que envolve a realidade do nosso futuro, tem a ver com amar a Deus e amar ao próximo, e que isso não se abre mão, que tem a ver com a proposta essencial e fundamental do Evangelho. E diante desse cenário, eu termino diante do admirável mundo novo que nós temos. Esse conteúdo essencial, essa realidade do mundo futuro e vindouro, hoje se desdobra para nós, como vocês estão acompanhando agora, no desafio virtual. Olha que coisa, né? Quando começou a surgir os desafios mais novos da tecnologia, com o computador, né, com
as transmissões digitais, depois os notebooks, os smartphones, a internet começa a tomar conta, o pessoal dizia que era o anticristo, que era o fim do mundo, e que não sei o quê, o computador, o número dele é 666, mas vocês não fazem ideia o quanto tudo isso fez com que o evangelho crescesse e atingisse o mundo de uma maneira como nunca aconteceu na história humana. É impressionante o benefício para a obra missionária que os recursos digitais e virtuais trouxeram em todos os aspectos. Por isso, no novo mundo que nós temos, a igreja precisa caminhar na direção dupla. Ela precisa ser igreja presencial, ela precisa ter essa conexão de saber trabalhar essa realidade dos que estão próximos e os que estão distantes. Sei que muitos de vocês têm talvez parentes, filhos, irmãos, primos, pais que moram longe em outra cidade. Você não deixou de amar, de ter contato com essas pessoas. A gente liga, a gente fala com eles, a gente tem. Eu conheço, aliás, o mundo novo, por exemplo, dos adolescentes, o pessoal tem mais contato com quem está longe fisicamente, que está próximo emocionalmente, do que pessoas que estão próximas presencialmente e estão longe emocionalmente. Então, essas coisas precisam ser realinhadas e a igreja vai precisar trabalhar nas duas direções. Investir, sim, no mundo virtual e digital, fazendo esse trabalho de contextualização, interagindo com a realidade de outras pessoas e, ao mesmo tempo, sabendo também ser igreja presencial. Essa realidade da pandemia nos trouxe um novo universo que realinhou vários comportamentos no mundo, e isso foi importante porque essa realidade já estava presente na geração mais nova e agora todo mundo foi inserido. As igrejas talvez fossem as mais demoradas a entrar nesse cenário e hoje elas estão multiplicando seu potencial, sua capacidade e elas precisam fazer diferença também. Portanto, essa igreja do futuro precisa ser uma igreja fiel às escrituras, precisa ser uma igreja voltada para o enfoque da missão da igreja, precisa ser uma igreja de contextualização, precisa ter uma abertura, uma metodologia tão flexível como a de Jesus e de Paulo. Ela precisa entender que ela pode fazer muito mais por caminhos com os quais ela talvez não esteja acostumada, e ela precisa ser uma igreja que, ao mesmo tempo, é uma igreja, vamos assim dizer, virtual e também, ao mesmo tempo, o que a gente pode chamar de uma igreja presencial. Então, os desafios estão estabelecidos diante de nós. Eu queria que você pensasse e refletisse, né, seriamente na nossa responsabilidade de fato, manter a nossa fidelidade e conexão profunda com a verdade da palavra de Deus, não se afastar da essência da verdade do Evangelho e do modelo de Jesus, e termos condições de cumprirmos a missão de maneira impactante, significativa, assim como o Evangelho tem sido pregado pelas rádios, pela televisão, pela internet, pelas mídias sociais, pelo YouTube e por outras formas de ministração, certamente isso vai ser realidade também na nossa vida. Meu desejo é que Deus abençoe profundamente, né, a PIB de Realengo, gratidão aí ao pastor Richard Cias e muita alegria de estarem em conexão e participando, né, ainda que à distância desse momento especial de vocês. Então, um grande abraço para todos. Que Deus abençoe, parabéns pelos 99 anos e fique aí em sintonia que daqui a pouco a gente tem um espaço para as perguntas que os queridos vão apresentar. Deus nos abençoe de maneira especial, em nome de Jesus. Amém.